superiores, obtiveram resultados igualmente superiores. Sua atmosfera tendo muito mais densidade que a vossa, e o peso específico de seu planeta sendo menor, puderam determinar as leis que pertencem ao sistema solar com muito mais precisão do que vos seria possível, e o primeiro desses seres que viesse ter conosco saberia anunciar-te quais são, neste momento, a posição e o aspecto de vossa lua com uma tal precisão que ficarias convencido que ele a está vendo, mesmo que seu conhecimento não seja senão o resultado do cálculo. Suas fontes de prazer são da mais alta natureza intelectual, com o magnífico espetáculo de seus anéis e suas luas que giram ao seu redor, graças às combinações variadas necessárias para compreender e predizer as relações entre esses maravilhosos fenômenos. Suas mentes estão numa atividade incessante e esta atividade é fonte perpétua de alegrias. Vosso conhecimento do sistema solar se limita a Urano, e as leis deste planeta traçam os limites de vossos resultados matemáticos. Mas estes seres penetraram os mistérios planetários de um outro sistema, e mesmo discutem sobre os fenômenos apresentados pelos outros sóis. Os cometas sobre os quais vossa história astronômica é tão imperfeita, tornaram-se bem familiares para eles, e suas posições estão marcadas em suas efemérides com a mesma exatidão que as de Júpiter e Vênus nas vossas. A paralaxe das estrelas fixas mais próximas é tão rigorosamente medida para eles que é de seu próprio Sol, e possuem uma história detalhada das mudanças que ocorreram no céu, causadas por leis que me seria inútil procurar ensinar-te. Estão familiarizados com as revoluções e costumes dos cometas, conhecem o sistema dessas formações meteóricas de pedras que não deixaram de causar profundo assombro em vossa terra. Por fim, notaram as mudanças graduais que se operam nas nebulosas durante suas transformações em sistemas, de modo que podem prever suas modificações futuras. Seus anais astronômicos não se parecem com os vossos, que só remontam a 20 séculos, ao tempo de Hiparco, abrangem um período 100 vezes mais longo, e sua história civil é tão exata durante este período quanto sua história astronômica. Como não posso descrever, de modo que entendas, os órgãos desses seres maravilhosos, tampouco posso fazer com que conheças seus modos de vida, mas como procuram a felicidade nas obras intelectuais, podes concluir que esse modo de viver oferece a mais admirável analogia com o que na vossa terra se chamaria a mais alta perfeição. Um outro ponto não menos importante é acrescentar que eles não têm guerras, e que não ambicionam senão a grandeza intelectual. Eles não sentem nenhuma de vossas paixões, exceto um grande sentimento de emulação no amor da glória. Se eu te mostrasse as diversas partes da superfície deste planeta, apreciarias os resultados maravilhosos do poder de que estão dotados essas altas inteligências e a maneira admirável com que souberam aplicá-los e modificar a matéria. Essas colunas, que parecem sair de uma geleira inferior, são obras de arte, e no interior das quais se cumprem trabalhos tendo por objeto a formação e acomodação de seu alimento. Fluidos de cores brilhantes são os efeitos dessas operações, análogas às que na Terra se fazem em vossos laboratórios, ou, para melhor dizer, em vossos aparelhos culinários, pois tudo isto tem como objeto seu sistema de alimentação. Eles não se alimentam como vós, de alimentos grosseiros, mas de fluidos. Essas belas nuvens azuis, para as quais vias, há alguns minutos, um desses seres dirigir seu voo, são também obras de arte. Poder-se-ia chamá-las de carros aéreos nos quais os habitantes se fazem transportar entre as regiões diversas de sua atmosfera, a fim de governar as quantidades de temperatura e de luz mais adaptadas às suas pesquisas científicas, ou as mais convenientes para as vantagens da vida física. Poderia agora transportar-te para outros planetas e mostrar-te, em cada um, seres particulares, oferecendo certas analogias uns com os outros, mas diferindo essencialmente em suas faculdades características. Em Júpiter,
Verias criaturas análogas às que acabas de observar em Saturno, mas munidas de meios de locomoção bem diferentes. Nos mundos de Marte e de Vênus, encontrarias raças de formas mais próximas das que pertencem à Terra, mas em cada parte do sistema planetário, existe um caráter especial em todas as naturezas intelectuais, é o sentido da visão, a faculdade orgânica de receber as impressões da luz. Não deixarias de perceber que todas as disposições e movimentos dos corpos planetários, de seus satélites, de suas atmosferas tendem a esse resultado. As almas, em suas transmigrações de um sistema para outro, progredindo sempre rumo ao saber e ao poder, conservam pelo menos este caráter invariável, e sua vida intelectual está em conexão permanente com a obra da luz. O grande universo é ocupado em todos os lugares pela vida, mas o modo de manifestação desta vida é infinitamente diversificado, e é preciso que as formas possíveis, em número infinito, sejam revestidas pelas naturezas espirituais antes da consumação de todas as coisas. O cometa fugindo pelos céus, com sua cauda luminosa, já se mostrou a teu olhar, muito bem. Esses mundos singulares são também a morada de seres vivos, que tomam os elementos e as alegrias de sua vida na diversidade das circunstâncias às quais são expostos, atravessando, por assim dizer, o espaço infinito, são continuamente encantados pela visão de mundos e sistemas novos. Imagina, se podes, a esfera incomensurável de seus conhecimentos. Posso, se desejares, dar-se uma visão de um mundo cometário. Arrebatado de novo por um movimento rápido, passei com a maior velocidade através de um espaço luminoso. Vi Júpiter com seus satélites, Saturno e seus anéis. O Sol chegou perto de mim, não mais velado pela névoa azul, mas com todo o seu esplendoroso brilho. Envolvido numa esfera misteriosa e numa espécie de luz avermelhada brumosa, semelhante à que me rodeou primeiramente no Coliseu, vi em movimento ao redor de mim globos que pareciam compostos de chamas e de cores diferentes. Em alguns destes globos percebi figuras que se assemelhavam a rostos humanos, mas a semelhança era tão desnaturada e terrível que me esforcei por desviar o olhar. Agora, disse o meu gênio, estás num sistema cometário. Esses globos de luz que te rodeiam são formas materiais, semelhantes àquelas que uma das crenças religiosas da Terra concedeu aos serafins. Esses seres vivem num elemento que te destruiria. Eles se comunicam entre si por manifestações que reduziriam a cinzas os vossos corpos. Atualmente estão na plenitude de sua felicidade, pois vão entrar na atmosfera flamejante do Sol. Esses seres tão grandes, tão gloriosos, dotados de funções que te são incompreensíveis, outrora pertenceram à Terra. Suas naturezas espirituais se elevaram por graus diferentes da vida planetária, despojaram-se de sua poeira, e levaram consigo apenas seus poderes intelectuais. Perguntas-me em espírito se eles têm algum conhecimento ou lembrança de suas transmigrações. Conta-me de tuas próprias lembranças no seio de tua mãe, e dar-te-ei minha resposta. Fica sabendo, pois é a lei da sabedoria suprema, nenhum espírito leva para outro estado de existência senão hábitos e qualidades mentais que estiverem em relação com sua nova situação. O saber relativo à Terra não seria mais útil a esses seres glorificados, assim como seria inútil a poeira terrestre organizada, que numa tal temperatura seria reduzida a seu último átomo. Na Terra mesmo, a borboleta não leva consigo para o ar os órgãos ou os apetites da rastejante lagarta de que saiu. Todavia, ela tem um sentimento, uma paixão, que a mônada ou essência espiritual conserva sempre consigo em todos os estágios de sua existência, e que entre os seres felizes e elevados aumenta perpetuamente. E o amor do saber, é essa faculdade intelectual, que se torna, com efeito, em seu último e perfeito desenvolvimento, o amor da sabedoria infinita e da união com Deus. Ela é a grande condição do progresso da alma em suas transmigrações na vida eterna.
Yong. A noite. Como Deus é grande. Como é poderoso, o ser que lança luz através das massas opacas de todos esses globos, que teceu o conjunto brilhante da natureza, e suspendeu o universo como um rico diamante na base de seu trono. Deixai cair um peso da altura de uma estrela fixa. Quantos séculos se escoarão antes que chegue à Terra? Onde começa, pois, onde termina esse vasto edifício? Onde se erguem as últimas muralhas que, dominando sobre o abismo do nada, encerram a morada dos seres? A que ponto do espaço Criador se deteve, terminou as linhas de seu plano e depositou sua balança? O universo que vejo é sua única obra ou, longe de meus olhos, fecundou com um sopro o seio do espaço? Teria tirado ainda do caos uma infinidade de outros mundos, e colocou-se no meio de uma infinidade desses sistemas diversos, como um sol central que os penetra a todos com seus raios, os vê flutuar em torno dele como átomos nas torrentes de sua luz e recair na noite do caos, se interromper seus jogos brilhantes. O desejo de tocar o termo dos seres se desperta em minha alma, quer me levar de esfera em esfera e percorrer a escada radiosa que a noite me apresenta. Ela se abaixa até o homem, para que ele suba. Não hesito, e entrego-me ao pensamento. Levado sobre sua asa de fogo, lanço-me da terra como de minha barreira. Como vejo seu globo se afastar e diminuir perante meus olhos. Com que velocidade sinto-me subir. Passei do astro da noite, toco na cortina azul dos céus. Passei, penetrei nos espaços recuados. E aqui que atinge o olho conhecedor se o astrônomo, é aqui que se limita a sua vista alongada pelo tubo maravilhoso. A cada planeta que encontro em meu caminho, detenho-me, interrogo-o sobre aquele que faz brilhar e rolar seu orbe. Do vasto anel de Saturno, onde milhares de terras como a nossa ficariam perdidas, ergo-me e sigo com audácia o voo atrevido do cometa. Chego com ele no meio desses sóis soberanos que brilham com uma luz independente, almas dos mundos, pelos quais tudo vive e respira. Que vejo aqui? Um espaço sem limites, semeado de fontes chamejantes, globos mais vastos que os nossos, rolando em círculos mais elevados. Avancemos mais longe, minha corrida apenas começou. E sem dúvida apenas o pórtico do Palácio do Eterno. Mas que erro! O Eterno está bem mais acima, eu ainda rastejo. Mais avanço para ele, mais ele recua para longe de mim. Onde estou? Onde está a terra, sol, onde estás? Como o círculo por onde viajas é estreito. Estou aqui em pé no vértice da natureza. Meu olhar domina seu recinto. Quantos milhares de seus imundos vejo rolar sob meus pés, como grãos brilhantes. Chegando tão longe em regiões tão novas para mim, como não ficaria curioso para aprender quais são os habitantes desses climas tão diferentes da Terra? Nenhum mortal jamais abordou ou viveu esses lugares. Ó vós, colocados longe de minha mesquinha morada, a uma distância que os raios mais rápidos de meu sol não poderiam atravessar em um século, erro longe de minha pátria. Procuro maravilhas novas para a admiração do homem. Qual é o nome dessa região do domínio imenso do Mestre a quem tudo obedece? Vizinhos da morada da felicidade, sois mortais ou deuses? Sois uma colônia vinda dos céus? Qualquer que seja a vossa natureza, deveis viver uma outra vida, falar uma outra língua, ter ideias bem diferentes das do homem. Que variedade nas obras de nosso Criador! Mas de que natureza são vossos pensamentos? A razão está que é sobre um trono, ela reina como soberana sobre os sentidos, ou estes se revoltam contra ela. Quando seu facho se extingue, tendes um segundo, cuja luz vos guia. Vossos reinados felizes gozam ainda de sua idade de ouro. Vossos primeiros ancestrais conservaram sua inocência. A virtude vos é fácil e natural? Essa é vossa última morada. Se mudais, sois transferidos vivos, ou vos é preciso morrer. De que espécie é vossa morte? Conheceis a dor e a doença, conheceis a horrível guerra.
Na hora em que vos falo, uma guerra fatal despedaça a Europa, que geme. É assim que chamamos a um pequeno canto do universo onde se agitam reis insensatos. No mundo em que nasci, não se espera que a morte venha. Depois da passagem dos anos, a intemperança apressa a obra da velhice. A morte descobriu que era demasiado lenta para nos destruir, depôs o seu carcass, pendurou sua foice e encarregou os reis de manter, em seu lugar, uma carnificina contínua da espécie humana. A ambição deles serve à morte melhor que sua própria espada. Acreditaríeis que se viu quem fez esganar seu próprio rebanho, depois de o ter despojado, e que bebia numa refeição o sangue de muitos milhares de súditos? Ó vós, habitantes desses mundos afastados, respondei-me, os que vos enviam a morrer também estão sentados sobre tronos. Entre vós, o furor de destruir também faz deuses. Os conquistadores encontram a glória derramando o sangue dos homens. Mas talvez estejais isentos da morte e da dor, talvez um éter puro e delicado componha vosso ser privilegiado. Libertos do peso e da corrupção, elevai-vos, sem dúvida, planai vosso grado no espaço. Como vossa sorte é diferente da de nossa humanidade. Escravos infelizes de um barro vil e grosseiro que mata a alma. Somos um todo formado de partes que não podem se conciliar e que fazem guerra eterna entre si. Mas não tendes nenhuma ideia do homem nem da terra. Este é o nome de um hospital onde ficam os loucos do universo. A razão mesmo, ali, é insensata, e muitas vezes faz o papel de loucura. Como esse relato deve vos parecer estranho. Nunca ouvistes falar da existência desse gênero humano. O carro de chamas de Enoque e Elias não passou perto desses lugares. O anjo das trevas, quando caiu dos céus, não sujou a pureza de vosso éter. Não eclipsou por alguns instantes vosso globo com a passagem de sua sombra imensa. Se me engano multiplicando os universos, meu erro é sublime. Ele se apoia sobre uma verdade, tem como base a ideia da grandeza de Deus. E quem me demonstrará que isto é um erro? Quem ousaria designar limites à onipotência? O homem pode imaginar além do que Deus pode fazer? Um mundo não lhe custa mais para criar do que criar um átomo. Que ele diga, que sejam. E milhares de mundos vão nascer, frio censor, não condena meu entusiasmo. Deixa-me com essas ideias que me engrandecem e me inflamam. Minha imaginação não pode mergulhar sem um sentimento de horror no império mudo e deserto do nada. A experiência vem por si só apoiar minha conjetura. Do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, os dois termos da criação se correspondem e equilibram um ao outro. O pensamento não deve recear descer demais para o extremamente pequeno, nem se elevar demasiado ao extremamente grande. O erro estará sempre na omissão, e não no excesso. Que efeito pode parecer demasiado grande quando se pensa na causa? Admirável arquiteto! Minha alma pode se abaixar ou se elevar como quiser na imensidade de tua ideia, sem jamais poder deixar um centro. Eu sou teu nome. Toda existência te pertence. A criação não é mais que um nada, é apenas um véu flutuando diante de ti como a leve atmosfera diante do astro. Sábios da terra, observadores da natureza, gênios superiores que voais sobre as pegadas de Newton, haveis descoberto aquele que vê o cume da criação baixado à profundeza de um abismo. Haveis encontrado o orbe do grande ser, do Sol universal que atrai para si todos os seres. Haveis reconhecido os satélites que o cercam, as estrelas da manhã que assistem a seu nascer e formam sua corte. Não é a ciência, é a religião que me conduzirá até ele. O humilde amor penetra onde a razão soberba não pode chegar. Cada um desses astros é um templo onde Deus recebe a homenagem que lhe é devida. Vi fumegar seus altares, vi seu incenso erguer-se rumo a seu trono, ouvi as esferas ressoar com os concertos em seu louvor. Não há nada de profano no universo. A natureza toda é um lugar consagrado. Fim.